não tem problema, eu vou respondendo. E o que é a biossegurança, tá? A bio, ela é vida. E segurança, né? Segurar. Então, é garantir o seguro de vida, é garantir aí a vida tanto da profissional, né? A segurança da profissional, quanto garantir a segurança da pessoa que está ali, sendo tratada, sendo cuidada por nós mesmos. Então, quando a gente vai atender, passam várias pessoas pelo nosso consultório, pela nossa maca, nossa cadeira, nosso salão, enfim, aonde seja que a gente atenda, né? Passam várias pessoas. E essas pessoas, elas precisam de um cuidado maior. Agora, na pandemia, claro, precisamos ter um cuidado redobrado, mas antes da pandemia, antes disso tudo acontecer, também nós precisávamos já ter esse cuidado com a biossegurança, já ter esse cuidado onde realmente tu vai estar mostrando para essa cliente que tu tem conhecimento. Eu acredito que seja a palavra certa, tá? Tem um conhecimento sobre isso. Então, biovida, segurança, né? Seguro, tá? E o que a gente pode entender sobre isso? Que nós estamos assegurando para não ter nenhum tipo de contaminação, não ter nenhum tipo de problemas com contaminação, tá? Por quê? Porque a gente pode ter a contaminação cruzada. A contaminação cruzada acontece como? Acontece passando da cliente para profissional e da profissional para cliente, ou até mesmo, né, de uma cliente para outra cliente. Por quê? Porque se nós não tivermos o cuidado de estar lá esterilizando tudo, higienizando na hora que troca a cliente, que sai uma, entra outra, pode acontecer que passa essa contaminação cruzada entre uma e a outra. Então, todo cuidado é sempre bem-vindo. Eu acho que isso é um mínimo que nós podemos fazer para a nossa saúde, para o nosso cuidado, e um mínimo que nós podemos fazer para a saúde e para o cuidado, né, da nossa cliente. E outra coisa, a gente já chama profissional. Eu sou uma profissional designer de sobrancelha. E por que a gente chama profissional designer de sobrancelha? Justamente porque a profissional, ela é uma pessoa capacitada, ela é uma pessoa responsável, ela é uma pessoa que ela zela por aquilo que ela está fazendo, né? Por aquela responsabilidade que ela está ali. Então, tu entender da biossegurança é como tu entender realmente o que tu... Oi, tudo bem, Josi? É realmente tu entender como se tu estivesse entendendo da técnica, como se tu estivesse entendendo do método, como se tu estivesse entendendo da parte de economia da tua empresa, todo o benefício que tu conseguir colocar em biossegurança é um entendimento que tu vai ter. Eu acho que muitas profissionais, elas acabam ainda não tendo esse entendimento do tamanho que é, né, a biossegurança, do tamanho do cuidado que tem que ser, a responsabilidade verdadeira dela. Muitos profissionais não zelam por isso ainda, infelizmente, e muitas vezes se passa em branco, tipo, sim, falar de biossegurança, que legal, mas e aí? O que isso vai me trazer de benefício? Vai trazer de benefício que tu vai estar, oi, Jé, tudo bem? Tu vai estar cuidando da tua cliente de forma, né, correta. Então, o que acontece? Desde que tu faz o teu atendimento a domicílio, até que tu faça esse atendimento no salão, no teu espaço, na tua casa, onde seja, né? Se tu tiver cuidando, tiver esse cuidado com a biossegurança, realmente você vai estar mostrando que não importa o tamanho que você é,
mas a tua capacidade, a tua grandeza ali naquele atendimento vai estar em uma maca, em uma cadeira, no atendimento em casa, como eu conversei outro dia com vocês e mostrei. Não importa o tamanho da simplicidade que eles tiverem, mas sim o cuidado vai ser grandioso. Você está zelando por algo importante nesse momento. Tudo, Jé. Então, eu acho que a gente entender disso, até a Vivi me pediu isso outro dia, né? Ah, Cá, como que tu faz a esterilização das tuas pinças? Eu, claro, não uso muitas pinças, então não preciso ter esse cuidado grandioso com a esterilização de pinça e tudo, né? Eu tenho cuidados, mas é um pouquinho diferente. Mas quem trabalha com pinça, quem trabalha com micropigmentação, no caso que nem eu, precisa ter esse cuidado maior e precisa zelar, sim, por cada minuto. Então, vamos lá, né? Ter cautela, tá? Cautela. E o que acontece? Quais os riscos que a designer de sobrancelha pode sofrer aí, pode estar passando? A designer de sobrancelha não tem o mesmo risco que uma micropigmentadora. Mas o que acontece com ela? Acontece que ao tirar o pelo, ao remover esse pelo, ela vai estar puxando o pelo para fora da pele e vai ficar aberto aquele vulvo ali, vai ficar aberta a pele ainda, tá? Vai ter ali uma remoção, né? E muitas pessoas acabam saindo sangue. Então, um pelo mais grosso, homens, tá? Não são todos, mas aí a gente deve ter um cuidado grande. Por quê? Porque no momento que tiver aquele sangue ali, a gente vai ter um contato. Então, não tem como não ter o contato. A pinça vai ter o contato, a linha vai ter o contato, tu vai ter o contato. O teu algodão, a tua gaze, seja o que você estiver usando naquele momento ali. Então, é bem importante que tu esteja preparada para que isso não aconteça. Na micropigmentação, esse cuidado deve ser muito maior, né, gente? Bem maior, tá? Por quê? Porque na micropigmentação tu vai estar trabalhando com pele aberta, tu vai estar trabalhando a pele dessa cliente. Então, deve estar, realmente deve estar com a luva, deve estar com um equipamento muito mais cuidadoso. A remoção da luva deve ter um cuidado muito maior, tá? A micropigmentação é maravilhosa, mas o cuidado é triplicado para não ter nenhum tipo de risco. E se houver alguma coisa, eu em toda a preparação que eu tive até hoje, se eu nunca tive problemas, tá? Mas vamos dizer que caiu uma tesoura no pé, vamos dizer que sem querer você estava fazendo uma limpeza de pele e furou ali com alguma agulha que tu foi tirar algum cravinho, né? Remover. Vamos dizer que lá na micropigmentação a lâmina furou o teu dedo, tu tinha um cortezinho do lado do teu dedo na tua mão e tu acabou sem querer, né, mexendo ali naquela cliente naquele momento e esqueceu, foi fazer uma limpeza com algodão e esqueceu. Se isso acontecer e tu teve algum contato, não precisa se desesperar. Mas o indicado sempre, tá? Por tua segurança e por segurança da tua cliente, é que você se desloque até um pronto-socorro, enfim, um hospital, um posto de saúde, e chegando lá, tu vai falar, vai explicar para aquelas pessoas o que é que está acontecendo ali. Olha, eu acabei, né, que eu trabalho com micropigmentação, eu trabalho como designer de sobrancelha e acabou acontecendo isso, e relatar. E eu gostaria de ter este cuidado agora. Então, o que eles vão fazer? Vão te encaminhar de forma correta para o cuidado, para os exames. É bom não esperar, gente. Por quê?
Porque tu pode atender 5, 6 anos, sei lá quantos anos, um ano, uma cliente, e tu conhecer ela. Mas a gente não tem certeza de nada, e muito menos a certeza também se isso acontecer com ela, né? Vamos dizer que for ao contrário. Por isso mesmo é que a gente deve estar tomando todas as precauções. Então, enfim, se tiver algum contato, alguma coisa, devemos estar procurando sim, tá? Procurando aí um médico, procurando realmente esclarecer e ter a precaução para cuidar da nossa saúde, porque tu é profissional e tu precisa cuidar da tua saúde, como alguém da área da saúde, inclusive. Cuida, nós também precisamos cuidar, tá? Cuidar dos riscos aí para não ter problemas. Eu, graças a Deus, trabalho quase 8 anos com micropigmentação, nunca tive problema algum. As minhas colegas que trabalham com micropigmentação, eu não conheço nenhuma que teve problema até hoje também. E as designers de sobrancelha que eu conheço, muito menos, tá? Mas por quê? Provavelmente porque todas estão tendo esse cuidado, provavelmente porque todas estão alerta, né? E vamos falar um pouquinho aqui dos IPIs. Então, nós falamos agora de contaminação cruzada, falamos agora o que é a biossegurança, o porquê desses cuidados, se acontecer alguma coisa, o que nós devemos fazer, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho dos IPIs, porque como que nós vamos nos cuidar, né? Para não ter problema nenhum. A importância de ir lá e pensar, mas eu vou gastar, mas por quê? A minha cliente vai achar que eu tô dizendo que ela tem alguma doença se eu usar isso. Eu já ouvi de uma profissional de um salão, tempo atrás, eu disse para ela, o porquê que tu não usa a máscara? O porquê que tu não está usando a máscara? Se tiver alguma pergunta, gurias, vocês podem pedir, viu? Eu consigo enxergar aqui a tela e responder, não tem problema. Eu só tô com o celular viradinho aqui para a tela para vocês poderem enxergar os slides, viu? Tá? Pode perguntar. Então, o que acontece? Ah, eu não uso a máscara, Karina, porque a cliente acha que eu vou dizer que ela tem algum problema, que ela tem algum mau hálito ou que ela tem alguma doença. Eu disse exatamente o contrário, né? Tu vai estar usando a máscara para garantir a segurança dela. Agora a gente está passando pela pandemia, é obrigatório usar máscara. Mas mesmo assim, eu conheço alguns lugares que não usa na hora do atendimento. Mesmo assim, eu conheço alguns lugares que não usa dentro do seu estabelecimento. E eu acho que a máscara é indispensável. Eu tenho, por exemplo, rinite alérgica. É bem complicado eu usar a máscara descartável, tá? Muito complicado. Mas eu sempre usei por um longo período. Por um longo período eu usei a descartável. Depois, conhecendo tantas coisas, fazendo cursos, né, maiores, grandiosos, aí por causa da micropigmentação, eu conheci a máscara acrílica, que nós vamos falar daqui um pouco. Mas, enfim, eu nunca deixei de usar, nem quando eu fazia os meus atendimentos a domicílio. Nunca deixei de usar. Então, vamos lá. O que são IPIs, gente? São equipamentos de produção, de proteção individual, tá? Esses equipamentos devem ser sempre usados, todos esses que eu vou indicar agora. E o que eu digo? Não é caro, não é caro. Por quê? Porque o custo-benefício dele é muito grande, porque o valor dele agregado no teu atendimento é muito grande e vale a pena cada um que tu vai usar. Vale a pena cada um que tu vai usar. Então, vamos falar primeiro das luvas, tá? O porquê desse cuidado da luva. Tu pode usar a luva em látex. Oi, Jane, tudo bem? Tu pode usar a luva em látex, tu pode usar a luva vinil. Eu gosto bastante da vinil, tá? E tu pode estar usando essa luva nitrilo, né? Eu gosto de usar vinil e essa nitrilo,
viu? Nitrílica, né? Nitrilo, enfim, ela é um pouco mais cara, mas vale bastante a pena usar ela. Às vezes eu pego ela preta, às vezes eu pego ela em outra cor, enfim. E se for a vinílica, geralmente aquela que é meio branca, incolor, eu uso. Hoje, no design de sobrancelha, por trabalhar com o fio egípcio, eu uso um pouquinho menos a luva. Mas o que é que eu indico sempre? Eu indico usar sempre o álcool gel 70, mesmo fora de pandemia, viu, pessoal? Nós não estamos falando de usar IPIs por causa da pandemia, nós estamos falando de usar IPI pela segurança, né, da designer de sobrancelha e pela segurança da tua cliente. Então, eu usei muito tempo a luva. Se eu estou em procedimento de micropigmentação, eu já começo a usar desde o começo ali, separação do material e tudo, né? Já passo lá meu álcool 70, meu enzimático por tudo, mas eu já coloco ela no começo. E se eu tô no design de sobrancelha, devido a eu trabalhar com o fio egípcio, eu uso um pouquinho menos a luva. Então, eu passo o álcool 70 na minha mão, faço a esfoliação, a higienização do rosto da minha cliente, faço ali, né, a medida, o design de sobrancelha, o mapeamento daquela sobrancelha, e depois eu tiro com o fio e não uso a luva. Se usar a luva, melhor, tá? Mas tem menos risco ali com o fio egípcio. E boto muito pouca pinça, pinça apenas para fazer um acabamento. Fora esse caso, se tu vai trabalhar com pinça apenas, tem que estar de luva. Vai trabalhar micropigmentação, tem que estar o tempo todo de luva, inclusive cuidar muito, tá? E outra coisa, lembrando e muito isso, a luva individual, tá? Para cada cliente. Então, não adianta eu usar a luva no designer de sobrancelha, e usar a mesma luva para todo mundo. Não tem como. Vai ter que usar uma luva para cada uma. A mesma coisa na micropigmentação. A mesma coisa na micropigmentação. E o que acontece? Acontece que hoje, gente, a luva está com valor agregado, ela está mais cara nessa luva. Ela está muito cara. Um pacote de luva que era aí R$ 38, R$ 40. Quanto que ele custa hoje? 89, 120. Então, tá um absurdo de caro. Então, esse cuidado aí deve ser mantido mesmo com a luva cara. Tem umas outras luvas, eu vou até pegar uma aqui, tá? Ela é uma luva Viniflex, é uma luva ó, um pouquinho diferente. Ela é quase um plástico, mas não é, viu? E também é uma opção aí, se você não tá querendo gastar muito, viu? Ela é boa. Não é aquela de restaurante, aquela fininha lá que eles usam. É uma luva mais de vinilzinho, assim, um pouco diferente, um pouquinho mais barata do que essas que estão na tela. E lembrando agora de um fator. Os materiais estão mais caros, a luva triplicou, né, o valor de uma caixa de luva, e outros materiais também descartáveis e tantos, não foi apenas, né, os descartáveis. E nós não podemos estar baixando o preço. Então, um dos argumentos é você estar conversando com a tua cliente, estar, né, mencionando esse tipo de coisa. Olha, ela está observando que você usa a luva, ela está observando que você está usando a touca, ela está observando que você está usando todos os equipamentos, que realmente tem qualidade ali naqueles equipamentos, mas você mesmo assim pode estar, né, conversando, falando sobre isso, inclusive mantendo alguns posts sobre, mantendo alguns vídeos sobre, e a tua cliente vai estar em alerta sobre isso aí, e ela também vai conseguir entender
quando tu passar lá um pouquinho mais de valor para ela, ou você estiver cobrando o teu preço justo de o porquê, né, disso tudo. Não é tudo um ganha limpo, e sim um agrega valor, certo? E aqui nós temos as toucas. Então, o que acontece? Essa touca aqui, tá, descartável, essa touca descartável é exclusivamente para clientes ou para te usar. Então, eu acho importante colocar a touca na cliente pelo seguinte fato. Primeiro que o cabelo dela vai ficar presinho, vai ficar tudo certinho. E outra coisa que eu vejo muito acontecer, principalmente hoje com a pandemia, as pessoas ficam com um pouco de receio de deitar no mesmo lugar que as pessoas deitaram. Então, tem a possibilidade de você estar, né, no passado usando faixinhas no cabelo, na hora de fazer um design de sobrancelha, sim. E uma micropigmentação não tem outro jeito, é usar touca mesmo. E tem como tu trabalhar com um lençol descartável e descartar já ele. Eu, para falar a verdade, não descartava ele no momento. Então, eu usava o quê? Papel, tá? Aquele papel de rolo, aonde eles são feitos para a maca mesmo. Ele tem lá o picadinho para te cortar ele. E daí, o que que faz? Coloca a cliente ali, ele não é tão caro, um rolo daquele custa 12, 14 reais, dependendo de onde que tu compra. Tu consegue fazer muitos atendimentos com ele, tá? Não é necessário ter aquele lá, se tu tem um TNT ou lençol descartável, não é necessário. Mas é legal, sabe? De repente agora, nessa época de pandemia, tu vai gastar lá 14 reais, 15 com um rolo, dá para bastante cliente, e tu faz o quê? Na parte embaixo dos pés, na maca, tu coloca, eu compro aquele plástico grosso, aquele plástico que tu pode botar na mesa, tu pode forrar. Eu vou lá onde vende tecido, vende TNT, eu compro TNT, né, se eu não for usar o lençol descartável, e coloco o TNT e coloco aquele plástico lá, tá? Embaixo onde vai os pés. Aí a gente apenas limpa com álcool 70 e não precisa estar trocando todo o momento. E aquele forro de papel que eu estou referenciando, pode colocar ou na maca inteira, ou colocar ele da cabeça, onde ela vai deitar, até a parte próxima ali aos pés, onde vai ter essa parte de plástico. E vai ficar super isolado, vai ficar super bom. Essa touca aqui é uma touca que você, profissional, pode estar usando. Então, tem nesse modelo e tem vários. O lençol descartável, eu compro aqui, tá? Ou pela internet, um saco, e ele custa mais ou menos, agora eu não comprei mais, tá? Mas é mais ou menos o valor que eu pagava ele, é uns 20 e poucos reais. Então, o que que eu faço? Eu uso um por semana, tá? Descartável. Eu deixo ele lá na minha maca, retiro e coloco fora. Não seguro ele na maca, tá, Vi? E daí eu tenho este rolo que eu compro em caixa, né? Eu compro em caixa que eu acho que vem 6, 4, agora eu não lembro. E ele vem os rolinhos, e daí eu uso o papel. Uso embaixo na parte dos pés ali, esse plástico, né, que eu compro, esse plástico grosso, corto num tamanho de 50, 60 centímetros ali para ficar os pés em cima e a pessoa não precisar tirar o sapato nem nada, o chinelinho, e boto esse papel. Daí ele se torna mais barato o papel. Daí o papel eu troco para cada pessoa que vai. Mas isso, o papel, eu comecei a usar depois da pandemia, tá? Eu comecei a usar depois da pandemia. Ou antes disso, eu usava o TNT. Daí eu colocava o TNT branquinho sempre na maca,
deixava ele ali. A parte de plástico ali com 50, 60 centímetros eu mantia, tá? Para os pés irem em cima, né? E daí eu só limpava com álcool 70, enfim, ou com multienzimático. E não usava a parte de papel em cima. Enfim, então, mas por isso que eu acho legal. A touca, ela não é cara. É bom porque dá um aspecto assim de limpeza, né? Um aspecto agradável quando a pessoa vai usar, viu? E claro, se tu for usar por pessoa o lençol, por exemplo, é caro. Aí teria que ser um TNT, né? Ah, vamos dizer, eu tenho 5, 6 atendimentos por dia, eu compro o TNT, o lençol, eu faço o lençolzinho de TNT eu e uso descartável um por pessoa também, dá. Dá para te ter uns 5, 6, 10 que não sai tão caro. E daí o que tu faz? Leva para casa, lava, ele seca muito rápido e traz de volta também. Ou, se não, uma opção ali seria o papel e sempre mantém a parte de plástico embaixo. Eu sempre mantive, viu? O tempo que eu trabalhei com maca, até quando eu fazia facial a domicílio, que eu levava a maca, a maleta, eu mantia. Enfim, gente, as toucas aqui, a descartável eu acho interessante pôr no cabelo, porque a pessoa tá deitando no mesmo lugar. Não é caro para a gente manter touca, tá? Hoje os descartáveis estão um pouco mais caros devido a esse momento aí da pandemia, claro. Mas tudo é agregar valor, e eu acho que tudo a cliente visualiza e tudo vai de você pôr um post, um vídeo, falar da segurança. Por exemplo, começou em março a pandemia. Eu já usava a touca, eu já usava o lençol descartável, já usava tudo isso, certo? E daí eu comecei a usar também um lençol de papel e eu comprei chinelinhos descartáveis, só que eu lavo ele. São chinelinhos, aí a pessoa chegava lá na porta, coloca o chinelinho e vai para dentro da estética, né? Vai para dentro da estética, tá? E daí, claro, álcool gel ali no começo. Então, eu levei um pouco mais de segurança. Comecei por WhatsApp, postar para elas, mandar para elas: olha, eu estou usando o chinelinho aqui na entrada, ninguém entra com o sapato, tem o álcool gel, claro, na entrada, tem o água banheiro que vocês podem usar para estar higienizando as mãos. E quando entra aqui na minha maca, eu coloquei os lençóis de papel agora que eu uso um para cada cliente. Um para cada cliente, né? Pelo menos na parte ali da cabeça, até que vai as pernas, onde estava a parte de plástico. E para tirar o medo daquelas pessoas que tinham um pouquinho, porque estava todo mundo meio aterrorizado. Então, as touquinhas, essa aqui é legal também para a gente usar, se quiser, tá? Usar, para não precisar ficar comprando e usando também essa aqui, tá? Por exemplo, essa aqui, se nós formos usar, essa de que é descartável, cada uns 2 dias para profissional usar cada uns 2 dias, tá? Essa aqui é só lavar. E para cliente, descartável também. Não tem como usar, principalmente micropigmentação, gente. Nem pensar em micropigmentação, querer usar a mesma touca, nem pensar. Máscaras. Eu gosto de usar esta máscara aqui, tá? Da Enzimask. Por que que eu uso Enzimask? Porque essa máscara aqui não sua, tá? Ela é diferente elaboração. Ela é uma máscara que custa aí 35 a 50 reais, dependendo do site. Mas tu vai usar ela por um longo, 1 ano mais, tá? Apenas lavando ela. Tem máscara de 15 reais, 12 reais igual essa, ou semelhante, melhor falando, tá? Existe a semelhante, mas eu não uso porque ela sua e ela aperta aqui, ó. Esse aqui, ele tem uma regulagem super boa aqui no elástico,
E aqui ele fica bem confortável. Por exemplo, eu uso para micropigmentação e é super tranquilo usar ela. Não dói, não acontece nada, tá? Não dói o queixo, não aperta. Eu uso 2 horas para fazer uma micropigmentação e me sinto à vontade. E também, no caso de eu ter a renite, é muito mais fácil. Essa daqui é uma proteção que os profissionais estão usando super agora. E eu acho legal vocês também falarem dessas máscaras aqui para suas clientes e também postar fotos usando elas, tá? Tudo em prol do seu benefício. De tipo, mostrar que eu tô agregando valor, mostrar que eu tô agregando cuidado, mostrar que realmente eu tô me empenhando em entender sobre biossegurança. Porque de repente a pessoa tá indo lá numa estética, num lugar que a pessoa não usa nem máscara. Gente, eu vejo isso ainda. Eu vejo, as pessoas não estão nem aí que elas sabem que eu sou profissional ou não. Porque elas são acostumadas a não usar máscara, são acostumadas a não usar luva, são acostumadas a usar mantinha marrom, preta, com flores, enfim. E acaba não usando, tá? E essa máscara aqui, como eu estava falando, as odontos estão usando muito, tá? Já médicos eu vi usando. E também na área da estética e na área da saúde está usando. Ela é um pouquinho desconfortável, não é confortável como essa, não. Mas pode estar também, de repente, colocando uma máscara um pouco mais, né, cuidadosa para... Opa, fiz 2 slides aqui. E existe a nossa máscara descartável. Eu usei por um longo tempo essa descartável, mas eu acabei depois desistindo de usar descartável normalzinha, tá? Eu desisti de usar descartável porque a minha alergia ficava meio complicada ali. Não quis mais. Jaleco. O jaleco, na verdade, muitas vezes nós usamos prol de, ele deixa bonito o visual. E sim, ele acaba simbolizando, né, um estado de moda, a nossa marca, o nosso design lá de roupa, né, no nosso dia a dia, na nossa empresa, que é a nossa estética, nosso estabelecimento, seja ele qual for, mesmo pequeno. Claro que sim. E hoje existe até, inclusive, o meu, que eu comprei, a pessoa que fez para mim, ela trabalha apenas com isso, ela faz sobre medida para a pessoa, ela tem 4, 5, 6, 7 modelos de jalecos, né, com manga, sem manga, e ela acaba fazendo, né, conforme a medida da pessoa, tá? Jogo. E daí, o que acontece? Esse jaleco, na verdade, é uma proteção. Uma proteção para quê? Uma proteção contra os vírus, contra bactérias também. E agora, principalmente, eu acho importante a gente estar cada um dia, 2 aí, lavando esse jaleco, esterilizando esse jaleco, tá? Deixa lá um pouquinho numa água com um pouquinho de álcool 70 ou álcool normal, lava o teu jaleco, leva ele limpinho para justamente. O certo na estética e na micropigmentação é usar ele com mangas. Mas, gente, eu vou ser sincera. Eu, no verão, uso ele com manguinha curta, tá? Uso ele com manguinha curta. Para fazer a micropigmentação, uso ele com a manguinha, esse aqui, que é descartável. Na micro, acho bem interessante usar ele. E uso com a manga longa. Mas para micro, então, uso ele com a manga curta no verão e para micro, uso esse em cima com a manga longa, tá? Tu pode estar usando apenas um ou outro, mas eu uso os 2, por causa da micropigmentação. E eu acho que tem que caprichar no design mesmo, porque ele coloca, né, tu usar jaleco na tua empresa, tu usar jaleco, né, quando tu vai trabalhar, ele dá meio que um ar, assim, de responsabilidade, não é mesmo, gurias? Eu acho que sim. Eu acho bem interessante isso.
E vamos falar agora um pouquinho de esterilização e desinfecção, certo? O que é uma, o que é a outra, por que a gente faz. A Vivi tinha me pedido segunda-feira sobre, né, a desinfecção ali, como que eu esterilizava, enfim. E bem interessante, viu? Entender isso aqui, tá? Falando um pouquinho aqui, ó, a desinfecção nós vamos fazer com produtos químicos, certo? Vamos usar produtos químicos aqui. Os produtos que eu vou falar um pouquinho depois é o álcool 70 e o multienzimático, tá? O enzimático eu conheci há anos atrás. Primeiro eu usava apenas álcool 70 e eu conheci ele quando, logo que eu conheci, eu estava também começando e achei ele um pouquinho caro. Mas depois, logo depois, eu vi que ele vale, sim, vale muito ter ele, inclusive para agregar valor no nosso procedimento. E outra coisa que eu quero lembrar é o seguinte: eu pagava antes da pandemia, ou até iniciar a pandemia, ali os primeiros meses, eu pagava 1 litro de enzimático, tá? Uma média aí de 20 e poucos reais. Nunca chegou a 30. 22, 25, 28, 26. E agora ele tá 40 e poucos reais, tá? Mudou bastante aí o valor do enzimático. Mas mesmo assim, tu vai usar uma tampinha ou tu vai usar um pouquinho dentro de um borrifador, tá? Um borrifadorzinho como esse. E o que vai acontecer? Aqui pro um borrifador, tu vai usar, e tu vai usar esse enzimático ali na tua mesa, tu vai usar esse enzimático, né, em cima do que tu tá usando de tesouras, ou como eu. Na verdade, como eu praticamente nem uso a pinça arranca 1 ou 2 pelinhos, eu acabo borrifando ele meio que puro, diretamente na pinça e deixo ali um pouquinho, tá? E já vou usando outra pinça. Para quem usa apenas pinça, tem que fazer de outra. Oi, tudo bem, Lucinha? Tem que fazer de outra forma, né? A esterilização, tá? Então, a desinfecção é isso aí, com produtos químicos. E a esterilização a gente vai fazer com autoclave e vai fazer com a estufa, tá? Autoclave e estufa. E vai fazer o quê? Com calor, desculpa, seco ou úmido. Então, aqui o que acontece? No meu caso, apenas para pinça, como eu uso muito pouquinho, tudo bem, Su? Como eu uso muito pouquinho a pinça, por usar o fio egípcio, novamente falando, eu até posso usar, né, desinfectar e usar a estufa. Para quem usa bastante pinça, e ou como eu, que trabalho com uma micropigmentação, é importante usar autoclave, tá? O autoclave é importante porque hoje, inclusive, é solicitado. Tem alguns lugares que nem pode mais usar estufa. Mas eu digo o seguinte: se você está começando, se você não tem como investir lá, né, R$ 1.000 num autoclave, gente, investe no enzimático, tá? Que não é tão caro e dura aí 1 ano, mais ou menos, um enzimático, dependendo se tu vai limpar a tua sala ou não, né? E investe numa estufa e faz corretamente, tá? Faz corretamente, que é a melhor forma. Quem trabalha como manicure, principalmente, também investe em cuidados. Eu lembro a manicure, anos atrás, simplesmente, há muitos anos, né, já, ela simplesmente fazia a unha. Ela pegava o alicate, passava um alquinho, e, enfim, a espátula, os materiais dela, as ferramentas dela e pronto. E com o tempo em curso, com o tempo tudo isso foi evoluindo. E o que aconteceu? Psicologicamente, né?
Isso foi saindo aquela crença que pode usar em todo mundo e sim que precisa ter um cuidado especial com cada cliente. Precisa mesmo. Da mesma forma, a designer de sobrancelha, viu? Da mesma forma, a designer de sobrancelha. Então, vamos sim usar o autoclave, vamos sim usar a estufinha, vamos estar aí com o enzimático é poderoso, ele é usado no uso hospitalar, tá? Usa uma tampinha com um pouquinho de água, tu já consegue esterilizar, deixar as tuas pinças dentro, deixar a tua tesourinha dentro, enfim. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aqui está, não é o que eu uso, viu? Eu uso uma outra marca, mas é um detergente, aqui ó, detergente enzimático, viu? E aqui ele é um detergente enzimático de 5 litros. Então, se tu não trabalha sozinha, vão lá e comprem, né? Ele maior. Se tu trabalha sozinha, compra ele de 1 litro, que tá bem-vindo para ti, dependendo do quanto que tu trabalha, para te esterilizar tuas pinças. Vamos lá, o seguinte, ó, por exemplo, eu sou só designer de sobrancelha e eu trabalho com o fio egípcio. Mas, gente, terminou de usar, tenha mais de uma tesourinha, mais de uma pinça, tá? Mesmo que for uma pinça comum. Eu gosto já de usar pinças, né, um pouco melhores, mas se tu vai usar uma pinça comumzinha, baratinha, e faz o quê? Terminou o atendimento, vai lá e coloca, terminou o atendimento naquele momento, tá? Se tu vai ter mais pinças ali, mais tesouras. E já coloca ele por uns 10, 15, 20, 30 minutos dentro de um pouquinho de água que tampe isso, que tampe, né, as pinças, com uma tampinha de enzimático, certo? E vai deixar de molho ali. Antes disso, tu vai ter lavado ele, tirado sujeirinha ali com algodão, com uma escovinha, enfim. Lava ele com detergente, tira aquele excesso ali de... E outra coisa, mesmo que você não for deixar ele de molho, lava ele, tira o excesso, vai lá e coloca ele de molho no enzimático. Inclusive, eu sempre digo, faz a cliente ver isso. Faz a cliente prestar atenção que você está com enzimático ali, que você está com álcool 70, que não é gel, é o álcool 70 mesmo, tá? O álcool 70 de líquido, esse álcool 70. Eu peguei um galão grande aqui, porque hoje em dia a gente está usando tanto. Não é o gel esse aqui, é o para te desinfetar mesmo o teu espaço. E mostra para ela que tu limpa a maca, mostra para ela que tu borrifa ali na tua mesa, sabe? Que é este produto que tu usa, deixa ali o frasco. Tu tem o borrifador, mas deixa o frasco à mostra, onde a pessoa vê. E comentar isso é bom. Eu não gosto muito de expor tudo no feed, tudo no meu Face, tudo no meu Instagram, no meu YouTube. Mas eu gosto de falar para ela, tá? Para ela entender o teu diferencial, para ela entender que tu tem isso. Então, fala assim, mostra que tu tá fazendo, ó, cliente, tô colocando de molho aqui porque eu tenho mais tantas pinças. Ou vai trabalhar com fio egípcio, tem aquela pinça bem baratinha, aquela ruinzinha, vai lá, compra ela em quantidade, que vai sair super barato, que nem os palitinhos, vai sair tipo 10 reais, né, 100, e deixa uma para cada cliente e faz lá o kitzinho da cliente, tá? Um checklist na frente. Então, fica aí, poderosíssimo, viu? Os dois. E como eu falei agora, vamos ter ali as pinças, vamos ter a tesoura, tá? O tebore, né? Que é onde manuseia e faz a micropigmentação. E tu vai fazer o quê? Vai pegar um algodãozinho, uma escovinha, vai lavar eles bem, separa ali, dá uma secadinha, separa um frasquinho com água, que vai cobrir apenas, deixa a tesoura abertinha,
coloca uma tampinha do frasco mesmo, viu? Aqui, ó. Essa tampinha do frasco, tá? Aqui tá o meu poderoso enzimático, ó. Aí, meu poderoso enzimático. Pega a tampinha, bota uma tampinha do produto e põe de molho ali, tá? Ou bota ele purinho, já borrifa ali na hora, se tu usou pouquinho, já mostra para tua cliente, deixa ele ali num paninho secar, depois seca direitinho. E aqui estão os saquinhos descartáveis, os saquinhos para você poder colocar, esterilizar, tá? O teu material. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai limpar ele, vai colocar de molho e vai secar depois ele bem sequinho. Deixa a tesourinha, né, dentro lá do enzimático aberta, a pinça, tudo que tu usar, tá bem exposto. E vai bem sequinho colocar aqui dentro. Ele tem um zíper aqui, certo? Já se certifica que tu vai comprar ele com um zíper. Vai botar ele ali dentro e vai colocar lá, ó, na tua estufinha, né? Conforme é solicitado, se é 1 hora e meia, tem que ver, vai deixar na estufinha, esterilizando, ou no teu autoclave, conforme é solicitado o tempo, viu? Não é para deixar a menos, viu, pessoal? Tem que deixar com o tempo correto. Então, vai estar lá. O que acontece? Isso aqui tu vai comprar por 15 a 22 reais, mais ou menos 100 saquinhos. Com o zíper já, ó. Então, ele vai ter o zíper, vai ter o saquinho, ele é próprio, ele é esterilizado, ele é próprio para ir dentro do autoclave, dentro da estufinha. E daí, tu vai tirar de lá e vai estar com o teu material prontinho ali para usar. Quem usa muito são as manicures, devem mesmo, mas a designer de sobrancelha tem que estar cada vez melhorando, né? Cada vez se aprimorando, cada vez mostrando a sua responsabilidade maior. E cada vez que tu mostrar esse valor, tua responsabilidade, teu cuidado, teu entendimento sobre tudo, tu vai estar mostrando, agregando valor no teu procedimento, vai estar agregando valor ali para aquela cliente e vai, como falei agora, gente, não é se aproveitando, mas é estar mostrando para ela que tu está agregando isso justamente por quê? Porque tu quer, né, o melhor para ela, tu quer a segurança dela, como tu quer fazer o design dela perfeito, excelente, tu também quer ter esse cuidado com excelência, tu também quer que ela esteja deitada em algo branquinho e assim por diante. Então, todos os cuidados são importantes. Vamos falar um pouquinho agora de descartáveis, tá? Onde devo descartar? Então, nós vamos usar os EPIs, nós vamos usar o material ali, algodão, gaze, tá? Vamos estar usando vários, lencinho úmido, e nós precisamos descartar luva, tá? Touca, precisamos estar descartando este material. Como eu vou descartar? Eu, por um certo tempo, eu pensava, mas o pessoal sabe, mas eu lembrei quando eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia. E por um tempo, um início de tempo, ninguém me falou isso, não tinha tantas informações nos cursos, muitas vezes a professora nem falava, né, no curso, e acabou que eu fiquei um períodozinho ali sem usar os descartáveis corretamente. E hoje nós temos muito mais informação, mas mesmo assim eu acho que é importante saber isso. Esse lixo pode ser este lixo inox, tá? Pode ser este lixo inox, pode ser um de plástico, se tu não tiver.
O inox hoje, ele não é tão caro. Eu acho importante, de repente, se conseguir comprar ele, compra ele, tá? Procura promoção, procura oportunidade, tenta colocar ele já na tua estética. Se não tiver como, procura um lixinho de plástico. Não precisa ser muito grande, viu? De início você vai atender menos, você está começando, ele pode ser um pouquinho menor. Por quê? Porque tu vai lá limpar de manhã até o meio-dia, ou de meio-dia até a noite, ou, né, nem vai usar tanto assim para ele estar tão cheio. E eu sempre optei, na estética, usar lixos menores, tá? Não tão grandões, não. Então, se conseguir esse aqui, legal. Esse aqui é o lixo normal, é o lixo onde vai lá, não sei, o algodão, lencinho úmido, algum desses itens aí, a touquinha, né? Assim está. O que tu usar que não tiver contato com nada que for ali trabalhado numa micropigmentação que vai para o interno, que pega o sangue, ou também no design de sobrancelha, né? Aonde só tu limpou a pele, o algodão que tu foi lá e limpou. O algodão que tu limpou a sobrancelha mesmo, quando tu tá fazendo o procedimento, o algodão e os demais que tu limpou a micropigmentação, esses aí tu tem realmente que descartar em outro lixo, tá? Não é este lixo normal aqui. Então, tudo que for normal, não tiver nenhum contato ali onde a pele vai ser aberta e onde pode ter um possível sangue ou alguma secreçãozinha, tu pode descartar aqui, certo? E há este lixo aqui. Este lixo aqui, a gente chama ele, né, do lixinho hospitalar, bem dizer, ou de resíduos infectantes, ok? E esse lixinho aqui, o que que acontece? Vai lá a tua luvinha, os algodões ou o lencinho, enfim, o que tu usar para limpar a sobrancelha na hora depois que tu tirou o pelo, que tu retirou, ou para te limpar quando tu está fazendo e após a micropigmentação. Então, tudo que tiver aquele contato com a infecção vai em um outro lixinho, né, que a gente chama hospitalar, ou lixinho que é de desinfectantes, tá? Diferente do outro algodão. O algodão que é só molhado, o algodão que tem só sabonete, o algodão que tem apenas o esfoliante, enfim, o lenço úmido, a gaze, que tiver só isso, pode ir no outro. A touquinha, tá? Pode ir no outro normal. Nesse aqui, vai as coisas que teve um contato quando a pele é aberta, quando tem o contato ali que foi retirado o vulvo, né, o pelo, entendeu? E aqui tem o nosso famoso Descarpex, viu? Aí, para quem trabalha com a micropigmentação, ou a Vive, que trabalha com a questão aí de pele, que trabalha muitas vezes com agulha, então ela vai usar, né, o Descarpec para poder estar descartando aí tudo que tiver agulha, que tiver que corta, que insere na pele, enfim. Então, eu trabalho com o Tebori e tudo que eu uso lá no Tebori de agulha, de lâmina, enfim, eu descarto aí. Eu faço limpeza de pele e tudo que eu limpar a pele, trabalhar com agulha para abrir ali, né, alguma coisa na pele, enfim, tirar um milho, enfim, o que seja, ou quem trabalha até com procedimentos maiores vai estar descartando ali, né? Descarpac, tá? Para ficar certinho e não ter problema.
Quanto que custa este lixinho, gente? Esse lixinho, ele custa baratinho. Ele tem o pequenininho, o médio e o grande, para o tamanho do teu espaço, para o tamanho do teu atendimento. E o que que tu faz? Ali dentro ele tem um saquinho, ele vem desmontadinho, tá? Tu vai ter que montar ele. O pessoal que tá aí no YouTube, o pessoal que tá no Instagram não está vendo, infelizmente, mas ele vai estar montadinho ali. E quando tu monta ele, vai ter o buraquinho ali em cima e ele vai ficar ali, tu vai depositando tudo que for de cortar, tudo que tu usar lá no teu espaço, tu vai colocando ali. Então, eu trabalho apenas designer de sobrancelha, apenas design, coloração, depilação. Então, provavelmente tu não vai precisar dele, tá? Não vai precisar desse lixo. Vai descarpar que tu vai precisar para quem trabalha com micro ou quem trabalha com pele. Então, para quem trabalha, quem tá aqui no YouTube, eu tô mostrando qual que é. O meu já tá velhinho, feinho, tá? Mas eu vou mostrar mesmo assim. E aqui tu vai descartando, ó, para quem tá aí. E aqui tu vai descartando ele e vai colocando tudo que corta ali. E ele é baratinho, não é caro, viu? Vale cada centavo, é bem importante. Então, são 3 lixos que nós vamos usar, tá? O lixo normal, o lixo seco, o lixo que não tem contato com nada, que é pele aberta, ele pode ser plástico ou inox. Vamos usar também um que é de desinfetante, né? Que pode ser plástico ou inox também. E vamos usar para quando trabalhar com agulhas ou trabalhar, né, aí com a micropigmentação, agulhas no caso de quem é pele, ou também quem trabalha com unha, enfim, vai usar o Descarpac. Certo? São 3 lixinhos, para quem não está vendo aí, que está no YouTube e tudo, são 3 lixinhos, ok? E é isso aí. Fica aí todas as dicas, né, do que deve ser usado e o que não deve ser usado aí para ter todo o cuidado. Eu acho super importante esses cuidados, viu? Eu acho super importante uma profissional entender e fazer corretamente. E o que acontece, como eu falei agora? Acontece muito que as pessoas, as profissionais da área da beleza, nem sempre elas querem saber dos cuidados, nem sempre elas querem comprar 3 lixos, elas querem ter os EPIs, elas querem ter a esterilização, elas querem saber de usar o poderoso enzimático aí, né, o multiuso, e acaba fazendo de uma forma que fica um pouco incorreta e fazendo de uma forma que fica sem valor no atendimento. Aí o que acontece? Acaba cobrando menos, acaba tendo um desgaste ali com não estar satisfeitas. Por quê? Porque aonde tu não mostra para tua cliente o valor, aonde tu não mostra que tu está colocando sabedoria, cuidado, valor com ela, né? Para ela primeiro, ela vai achar que ela tem que sempre pagar pouco, porque ela enxerga um momento curto que tu está atendendo ela. E na verdade, tu não está atendendo ela no momento curto, ela está enxergando 1% apenas do que tu está fazendo. E tu não está fazendo apenas 1%, tu está fazendo 100%. Porque tu faz o teu curso, porque tu trabalha, porque tu treina, porque tu se dedica, porque cada coisinha que tu for fazer, que ela visualizar, e cada coisa que tu for falar para ela que tu fez, vai ser muito mais bem recebido, muito mais bem assimilado por ela, né? Então, quando ela já vem e já começa a visualizar, poxa, nossa, maca, TNT branquinho,
o plástico para colocar o pé, nossa, o enzimático, os 2 lixinhos lá separados diferente, uma touquinha, ela usa máscara, e assim vai, né? Coisas que vão. O próprio jaleco, não importa, pode ser simples o jaleco. Um jaleco que não é caro, sabe? Mais apresentável, limpinho sempre, aonde ela vai olhar para ti e vai dizer, nossa, te passa segurança, te passa estado de limpeza mesmo, enfim. Isso tudo vai acontecer que faz com que ela receba, né? Isso de forma diferente. Como Cá, eu não entendi. Se tu quiser me perguntar de novo. Então, é importante, tá? É bem importante isso para nossa segurança, é bem importante isso para agregar valor, viu, gente? E outra coisa, como eu falei, eu estou falando disso tudo, eu estou colocando todos esses cuidados porque todos eu usei. Usei quando eu trabalhava com a estética facial, logo fui para o designer de sobrancelha e já, né, assimilei esse cuidado com o design de sobrancelha e, inclusive, assimilei essa questão de agregar valor. Cá, pode deixar no pacotinho para os kits, porque o que acontece, Karina? Tu vai fazer o teu kit, tá? Ele não tem nada que estraga lá dentro, tá? Ele vai estar o quê? Vai estar um pacotinho plástico. Tu vai colocar lá, pode colocar aquela pinça bem baratinha, porque tu trabalha com o fio egípcio. Pode colocar aquele palitinho que tu vai comprar 100 palitinhos lá por R$ 10. Pode colocar lá o teu batoque, pode colocar o algodão, tu vai comprar em rolo, vai cortar os quadradinhos, pode botar um pedaço ou 2 de algodão, se tu quiser também, e deixar preparadinho lá. Então, tu fecha ele, se tu quiser fazer já os checklistzinhos, se não for difícil ali para te fazer, se não, faz o checklistzinho para quando tu bate foto, tá? Tu vai bater foto, vai filmar, aí tu cola um checklist bonitinho, faz no computador com todos os itens lá que tem, bota descartáveis da cliente, enfim, um nome. E tu pode deixar ele fechadinho, pode deixar ele fechadinho. Eu até usava no passado isso, quando eu fazia o atendimento em casa, quando eu fazia atendimento no salão, né? Eu usava. Agora, com a questão do Covid, é importante também tu fazer o kit e deixa o kitzinho. Comprava o saquinho com o zíper já. Eu prefiro ele com o zíper para não ficar colocando fita durex, fita em cima. Então, tu deixa ele bonitinho. Aí, o que acontece? Para quem está iniciando, não precisa fazer o checklist de repente em todos, tá? Os pacotinhos. Como eu falei, faz o checklist para colar em cima daquele que tu vai filmar, tirar foto, de repente apresentar para cliente, né? Mostrar para ela, olha, tem estes itens aqui, eu estou usando agora sim, para ser os teus itens. Quando tu vem, ele é colocado fora depois que eu uso, enfim. A pinça tu pode usar aquela baratinha ou não. Se usar o fio egípcio, que é o que eu treino vocês, vai lá e trabalha com a pinça baratinha, porque é para tirar 1, 2, 3 fiozinhos. Se não usar o fio egípcio, tem que trabalhar com uma pinça melhor. Eu prefiro sempre trabalhar com a melhor, mas pode. Então, resumindo, o saquinho, né? O kitzinho, que é um saquinho plástico que não está aqui, o kit feito, e ele vai dentro todos os itens que tu vai usar, tu pode deixar ele ali mais de 1 mês, 2 meses, mas tu não vai deixar mais de 1 mês. Vai conseguir usar todos, com certeza. Certo? E é isso aí.
Vamos ficar por aí com a nossa live. Acho que foi bem legal aí para entender sobre biossegurança. Acho que é bem importante a questão da biossegurança, tá? E é muito interessante a gente começar o quê? Começar a levar isso para onde a gente está lá trabalhando e começar a levar isso aos olhos, os ouvidos dos nossos clientes. Vocês têm que fazer isso, levar aos olhos e os ouvidos das clientes para elas, além de ver, né, também escutar de ti o porquê que tu tá fazendo isso e entender que tu é uma profissional diferenciada, tá bom? Fico aqui, vou terminar a live aí e obrigado por quem participou, tá bom? Tchau, tchau.